Olá pessoal, sejam bem-vindas, bem-vindos ao Maiope. Hoje mais um episódio. A gente vai falar um pouco hoje sobre Feng Shui. Então, a minha experiência com o Feng Shui. Eu conheci o Feng Shui, não sei nem falar quando, tem bastante tempo. E na época eu tentei me aprofundar mais, só que não tinha tanta informação na internet. As informações eram mais restritas realmente. Eu cheguei a buscar um curso de formação Feng Shui em São Paulo, livro, então eu peguei livro para ler sobre, porque aquilo fez muito sentido para mim. Depois, quando eu tive minha primeira casa, eu contratei uma pessoa para fazer a análise do Feng Shui. As minhas arquitetas ficaram até meio doidas que elas falavam as coisas e falavam, não, isso daí não, Feng Shuisticamente, eu construí, né, criar uma palavra, Feng Shuisticamente, isso daí não tá legal não. Vamos ter que repensar, vamos ter que mudar. Bom, vocês me perdoem aqui que eu tô com um pouquinho de sinusite, né, mudança de temperatura. Às vezes dá esse abalo assim. Mas, então, continuando aqui, eu gostei, né? Achei que isso faz total sentido, né? Fazia total sentido para mim quando eu descobri, quando eu comecei a estudar um pouco mais sobre. Então, o que eu conseguia acessar, eu lia, eu aprofundava. Então, porque a partir do Feng Shui, a gente consegue avançar às vezes, né, para o estudo das cores, para o estudo dos elementos, dos materiais. Então, o que é assim, né, o Feng Shui? Eu vou trazer de uma forma mais leiga, tá? Mais de fácil compreensão possível. Então, a ideia do Feng Shui são espaços harmonizados para que seja possível a energia fluir. Né? Então, existem formas de você organizar o espaço, existem elementos para você organizar o espaço que auxiliam a fluidez, o fluir da energia. E isso fez todo sentido para mim, porque quando eu entro num ambiente que está mais harmônico aos meus olhos, na minha percepção, eu me sinto melhor. Eu sinto que ali há uma energia melhor, maior de vida, de coisa boa, sabe? De prosperidade, de abundância. Então, mais a prosperidade, né? Então, é assim, algo que sempre me interessou, algo que sempre fez sentido para mim e que eu já apliquei na minha vida, né? Aliás, eu aplico na minha vida. Então, inclusive aqui, né, onde eu estou aqui, que não dá para vocês verem, mas eu organizei aqui o espaço de uma forma com que eu fique de frente para a entrada e de frente para a janela, de costas para uma parede. Então, em termos do Feng Shui, tudo isso faz sentido. E depois, recentemente, posso colocar assim, tem o que, uns 2 anos, eu fiz um curso de Neuro Feng Shui da Maraísa. Vou deixar o link aqui embaixo para vocês conhecerem ela, maravilhosa, a Mara linda. Ela que fez até, né, o projeto do Feng Shui da minha casa. E aí que as coisas então fizeram ainda mais sentido. Por quê? Como a gente traz aqui, né, essa coisa do míope, o meu olhar diante da coisa, a gente compreende que nós temos um olhar diante de tudo. Então, essa percepção nossa, ela é
influenciada pelos estímulos que a gente recebe. Então, se eu estou num lugar com muita bagunça, qual é o estímulo que eu recebo? Se eu estou num lugar muito organizado, qual que é o estímulo que eu estou recebendo? É claro, né, gente, que nesse processo nosso aqui de desenvolvimento, porque faz parte, né, dessa expansão, desse nosso desenvolvimento, a harmonia. Então, a gente vivenciar materialmente, concretamente a harmonia, se torna algo potencializador do nosso desenvolvimento interno. Entende? Então, assim, por isso que nós gostamos de ver pessoas bonitas, pessoas bem arrumadas, ambientes organizados, né? Então, assim, pode ser, eu não vou generalizar, porque eu não gosto de generalizar em termos humanos as coisas, né? Mas acredito que a maioria das pessoas gostem mais de ambientes organizados, bonitos, percebe? Então, o Feng Shui, ele vem contribuir com isso, por meio de algumas regras, essas regras são olhares, algumas regras de organização do espaço, disposição dos objetos, uso dos objetos. E cada ambiente, de acordo com o Feng Shui, possui uma energia. Então, a energia da família, a energia da espiritualidade, a energia da prosperidade, a energia de amigos e viagens. Então, se você, por exemplo, vamos imaginar a cozinha, né? A cozinha, ela já é naturalmente um ambiente muito próspero, porque é onde tem o elemento fogo, é onde a gente faz o alimento. Então, naturalmente, a cozinha já é um ambiente próspero. Só que onde a cozinha está no guá da sua casa? O que é isso? Então, é um mapa, que é um 2, 3, 4, 5, 6, um hexágono. É um hexágono, né? Então, o guá é um hexágono. E aí a gente coloca esse hexágono em cima da planta baixa da nossa casa, e aí cada uma dessas 6 partes do hexágono, ela vai apontar para uma área. Então, nós vamos imaginar que a sua cozinha está na área da espiritualidade. É o ideal? Não, não é o ideal, mas a sua casa já está ali construída, você não vai derrubar a cozinha, se não for o caso, né? Para, enfim, construir ali um espaço mais adequado em termos de espiritualidade. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar elementos que se alinhem a este guá, que é o guá da espiritualidade. Por quê? Porque se alia ao guá da espiritualidade, significa que a percepção das pessoas é de que ali flui espiritualidade, e esses objetos, as cores, a disposição das coisas vai auxiliar na percepção do indivíduo dessa fluidez energética da espiritualidade naquele ambiente. E então, assim, aí tem vários elementos, né, várias coisas. Se a gente, por exemplo, hoje já existem várias formas de você, às vezes, quebrar um fluxo energético dentro da sua casa que não tá tão legal, porque é um equilíbrio entre o Yin e o Yang, né? O Feng Shui, ele utiliza esse equilíbrio energético entre o Yin e o Yang. Só que tem, dependendo de como nossa casa foi construída, tem ali fluxos que estão muito Yin, por exemplo, né? Ou muito Yang, e isso precisa ser equilibrado. Então, muito Yin, assim, é muito forte, você não consegue deixar uma porta aberta, que a porta bate. Só um minutinho. A porta bate.
Então, já existem formas de, às vezes, olhar para isso, né? Cuidar disso, arrumar isso. Então, quando a gente faz uma análise do Feng Shui, tudo isso é levado em conta. Ah, Lívia, mas e daí e tal? O que isso faz comigo? Bom, você levar o Feng Shui em conta te faz dormir melhor, te faz querer estar nos ambientes da sua casa, te gera prosperidade, entende? Te gera abundância. Então, são coisas que você tem que vivenciar. São coisas que você tem que vivenciar. E você pode, por exemplo, começar com o seu quarto. Coisas básicas. Sua cama tem cabeceira? O ideal é que tenha. Porque a cabeceira, ela traz segurança. Ok? Você tem criado mudo de um lado da cama e do outro não tem? Pois coloque dos dois. É assim que se harmoniza e equilibra a energia. Ah, Lívia, eu tenho dos dois lados, mas eu tenho um lado a lâmpada vem do teto e o outro é um abajur. Não tem problema. Percebe? A Chica chegando para participar. Não tem problema. Cortinas. Cortinas de tecido. Tecido é algo que comunica prosperidade. Tecido é algo que comunica aconchego. Tecido é algo que comunica aquecimento. Então, o quarto do casal, por exemplo, precisa ser um local para o casal descansar e o casal ter relações. Né? Então, não é ideal ter foto da família inteira, não é ideal ter santinho, não, entende? Não é o ideal. O quarto do casal não é para isso, tá? Aí, assim, tem outras coisas, né? Entrar na questão das cores para o quarto, né? As cores mais suaves, então, o branco, mas também aí vai depender muito de em qual guá está o seu quarto, que os guás têm uma indicação de cor também, né? De cor e de elemento. Então, por exemplo, se eu falo que o ambiente o guá da prosperidade, então precisa ter coisas douradas, né? Coisas que remetam à riqueza, o guá da saúde, coisas nas cores verde, que são coisas que a gente já leigamente, comumente percebe, né? Os hospitais, ou são branco, ou é verde clarinho, ou é azul, percebe? Então, você não vê um hospital com vermelho, laranja, mas você já vê um local de alimentação com essas cores. Vermelho, laranja, amarelo, porque são cores que estimulam, né, o apetite, que estimulam de uma forma geral. Entende? Esse verde, como por exemplo, que eu estou usando, marrom, isso tudo remete a questões de prosperidade também, do dinheiro, né? E do sólido, do consistente. Uma coisa importante no Feng Shui é a questão da água. A água, ela é muito benéfica, muito positiva, mas às vezes muito traiçoeira em termos do Feng Shui. Por exemplo, não é ideal você ter corrente de água, né, ou água parada nos fundos da casa. O ideal de movimento de água é na frente da casa, que ali estimula a prosperidade. O ideal é também água em movimento. Então, comece a observar, por exemplo, né, casas que mais próximo, né, mais à beira-mar ou à beira de rio ou de lagoa, a posição da porta de entrada.
Se a porta de entrada, né, ela tá no movimento, a porta tá aqui, o fluxo da água tá vindo para cá, né, nessa direção, é uma casa mais próspera. Agora, se o fluxo da água tá vindo, a abertura, né, a porta de entrada tá aqui, a frente tá aqui, e o fluxo da água tá vindo contrário, né, aí você vai ver que é uma casa menos próspera. Então, são coisas que a gente começa a observar no nosso dia a dia que a gente não identificava diferença. E a gente começa a ver a diferença e começa a fazer sentido. Né? Outra coisa fundamental, vidro. Então, São Paulo, por exemplo, enfim, nos grandes centros, tem a mania de se fazer prédio de vidro. Vidro atrás não traz segurança, atrapalha a prosperidade, estimula traições, estimula passar perna. Então, são coisas que a gente precisa cuidar, né? Então, a cadeira com esse encosto mais alto traz sim uma imponência maior, né? Também essa segurança, essa força, tá? E atrás de onde sentamos é importante ser algo bem sólido. Então, a parede. Devemos sempre estar de frente, conseguir, na verdade, enxergar as entradas, né, que tem. Então, Lívia, mas tem uma janela atrás de mim onde eu trabalho. Ok, a janela ali, ela é menor em relação à porta. É mais importante você ficar de frente para a porta, porque é onde entram as pessoas. Percebe? E aí você coloca uma cortina, tá? Então, são ajustes que vão sendo feitos para que a gente tenha um ambiente cada vez mais harmônico, que a energia flua mais e que as pessoas percebam aquele ambiente da forma como a gente quer que ele seja percebido. Tá? Então, esse também é o ponto. Qual que é o seu objetivo com esse ambiente? Você quer que as pessoas percebam esse ambiente? Como? Além de onde ele está no Guá, né? Além das características primeiras dele. Então, vamos pensar um escritório de advocacia ou então um escritório de designers gráficos. Percebe? O ambiente comunica o tempo todo. O ambiente comunica o tempo todo e nos influencia também o tempo todo. Então, o Feng Shui foi uma experiência, né? Tem sido uma experiência muito positiva para mim. E eu acredito que vocês consigam. Hoje já tem muita informação na internet. Eu vou deixar o contato da Maraísa aqui. Esse curso dela do Neuro Feng Shui foi muito enriquecedor para mim. E qual que é o ideal, né, gente? Se você tiver a oportunidade de construir algo para você em termos de moradia, que o estudo do Feng Shui seja junto com o projeto. Porque aí você vai ter a possibilidade de construir os ambientes nos guás adequados. Compreende? E depois sentir, né, na pele, vivenciar essa maravilha que é o fluxo de energia. Então, na minha casa lá que eu fiz o projeto do Feng Shui, nessa daqui eu ainda não fiz, não. Então, que a gente fez o projeto do Feng Shui, aquela casa lá da floresta, todos adoram estar lá. Porque é um ambiente harmônico. Onde é para acolher, acolhe. Onde é para estimular, estimula. Percebe? Então, a casa, ela fica equilibrada, a energia da coisa. E isso as pessoas sentem. Todo mundo sente. Por exemplo, né, trabalhar em casa, como eu tô fazendo aqui agora nesse momento. Como que é o ideal? O ideal é realmente você ter um espaço para isso. E se é um trabalho que você atende pessoas, aí precisa ser um outro movimento. Percebe? Se você atende pessoas, tem aí uma especificidade de lares, né? Que tem negócios que atendem pessoas. Então tem muita coisa e tem muita peculiaridade. Vocês vão ver que por mais que vocês estudem efetivamente sobre o Feng Shui,
Sempre vai ser bom ter alguém especialista para dar suporte, porque cada caso é um caso, cada casa é uma casa, né? Cada empresa é uma empresa. Então, eu lembro até de dos exemplos, né, que a Maraísa deu no curso, de um prédio que não prosperava. O prédio foi feito, né, para vender salas e tudo, e não conseguia vender e tal. E aí chamaram a Maraísa para fazer a análise e tudo, e quando ela foi verificar, o prédio tinha sido feito em cima de um rio aterrado, né, ou seja, um fluxo de água aterrado em cima, e ele era todo de vidro. E aí ela trouxe essa história por quê? Porque foi uma das poucas vezes em que ela não tinha nada para fazer. Ela falou, olha, não tem solução. Mas não tem. Ele foi feito em cima da água, então não tem estabilidade. Percebe? E é todo de vidro, o que também não gera a prosperidade. Estimula traições. Percebe? Então, assim, não tinha o que fazer. Era jogar o prédio no chão e construir outro prédio em outro lugar. Ela falou que foi nos poucos casos que realmente não teve como contribuir, infelizmente. Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque essas coisas são reais, e cuidar mesmo dos ambientes que a gente possa cuidar. Eu acredito que vocês, né, agora comecem a perceber se entra no ambiente, você entra no outro, o que você sente? Por que será que você sentiu aquilo? Quando você começa a aprender o Feng Shui, você já começa a olhar a posição da porta, a posição do sofá, a posição da cama, a posição do caixa nas empresas, nas lojas, por exemplo. Onde fica o caixa? Então, assim, é muita coisa, é muita informação. Eu tô só contando um pouco da minha experiência aqui para contribuir com vocês. Não sei se vocês já tiveram a experiência com Feng Shui, quem já teve, coloca aqui para compartilhar com a gente também. Como foi para vocês? Eu acredito que é algo que vale a pena aprofundar, tá bom? Então deu nosso tempo aqui. Um beijo e até mais.